está fazendo aqui pequeno? Em silêncio. Então, sobrou para você, Liz. Você faz a prece? Faz. Ai, vamos lá. Em silêncio. Não servindo a vista como para agradar os homens, como servos do Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Paulo ao Efésios. Se sabes atender ao que ignora, sem ofuscá-lo com a sua luz. Se tens ajuda, ao necessitado, sem molestá-lo, com a tua posse. Se amas, não fira o objeto amado, com exigência. Se pretendes curar, não humilhes o doente. Se queres melhorar os outros, não maldiga ninguém. Se ensinas a caridade, não te traz de espinho, para que teu contato não dilacere e sofra. Tem cuidado na tarefa que o Senhor te confiou. É muito fácil servir à vista. Todos querem fazê-lo procurando o apreço dos homens. Difícil, porém, é servir às ocultas, sem o ilusório manto da vaidade. É por isso que, em todos os tempos, quase todo o trabalho das criaturas é dispersivo e enganoso. Em geral, cura-se de obter a qualquer preço as gratificações e honras humanas. Tu, porém, meu amigo, aprende que o servidor sincero do Cristo fala pouco e constrói cada vez mais com o Senhor o divino silêncio do Espírito. Vai, certo. Não te deem cuidado às fantasias que confundem os olhos da carne e nem te consagres aos ruídos da boca. Paz, silêncio, bem em silêncio. Foge às referências pessoais e aprendemos a cumprir de coração a vontade de Deus. Emmanuel, vinha de luz. Graças a Deus. Mestre Jesus, amigos espíritos que nos rodeiam todo o tempo, que estão ao nosso lado, participando das nossas vidas, vendo os nossos pensamentos mais íntimos, que nos conhecem melhor do que ninguém, até melhor que nós mesmos. Neste momento nós vamos nos dedicar ao estudo do Livro dos Espíritos, estudo esse que fazemos todas as semanas, neste mesmo dia e neste mesmo horário, e que sabemos que contamos com a participação dos nossos amigos, invisíveis, mas presentes. Vamos aproveitar essas emanações e eflúvios dessa unidade em torno do estudo para procurar acalmar o ambiente, para procurar acalmar o nosso bairro, nossa rua, os corações e as mentes, retirando-lhes dessa preocupação, desse assunto, desse movimento. Vamos procurar trazer a paz. Vamos imaginar uma bandeira branca tremulando sobre todo o estado do Rio de Janeiro e principalmente sobre o município do Rio de Janeiro, que tem sofrido tanto com esses problemas. Sabemos que os movimentos são necessários, mas sabemos também que os corações precisam entender e vibrar na intenção de diminuir os transtornos que podem ser gerados. Mesmo que não consigamos mudar nada, precisamos aprender a manter uma unidade de pensamento. Dessa forma nós vamos, unidos, sempre unidos, dar início ao nosso estudo do Livro dos Espíritos nesta noite.
Que a paz se faça no estudo, nas nossas casas, nos nossos caminhos, no nosso bairro e no município do Rio de Janeiro. Que assim seja, que assim se faça agora e sempre, graças a Deus. Bom, hoje é o livro dos Espíritos. Pergunta aqui, 93. Estão todos me ouvindo? Sim. Consuelo, boa noite. Tá ouvindo? Boa noite, Consuelo. Boa noite, Afrane. Boa noite, Elisa. Boa noite, Jorge. Boa noite. Boa noite. Então, hoje o estudo é o Livro dos Espíritos. Nós estamos na parte 2ª, do capítulo 11, dos 3 reinos. Nós estamos na parte dos animais e o homem na pergunta 593. Eu já ia falar 395, olha só. Bom, é isso aí. Vai falar alguma coisa antes? Não, vamos ver a pergunta, Vamos né? direto? Esse aqui não tem. Não, assim, uma recapitulação do outro Não dia, tem não. Esse make-off, né? aqui é um final, isso aqui é vamos embora. Tá. Tá? Poder-se-á dizer que os animais só obram por instinto? É uma pergunta que, assim, vai perguntar, te perguntar, né? Aparentemente, né, eles têm livre-arbítrio, e tem hora que a gente pensa que o animal tem livre-arbítrio. Não é isso? E o livre-arbítrio é o quê? É o que nos dá o poder da decisão, poder da escolha, um monte de coisa. Mas, quando nós também, né, às vezes, dentro das nossas má fases aí, né, nosso dia a dia, que a gente responde algo, faz algo, a gente vê que não foi raciocinado, né? Muita gente até fala, pô, fez por instinto. É isso? O cara está agindo no instinto. Né? E nós mesmos vamos falar instintivamente eu. Né? Então, é essa colocação que Kardec fala. E mais só sem o livre-arbítrio? Essa é a pergunta. Está E a pipocando. resposta Tira a tua está imagem, picotando? está pipocando muito. Está picotando, Elisa? Tá ficando um pouquinho, mas como eu não sabia se era você ou se era eu não falei nada. Eu vou tirar a imagem. Peraí. Eu também. A internet aqui, ó, inclusive, não está nem na Wi-Fi, não. Está na minha, agora que eu estou vendo. Vou até esperar. Já que não está na Wi-Fi, deixa Você eu está tirar parecendo logo um o fantasma Wi-Fi. falando. Agora, melhorou? Ou não? Acho que sim. Ué, porque não está funcionando o Wi-Fi, não. Está funcionando só a internet do telefone. É, agora melhorou, sim. Estava igual um Melhorou? fantasminha. Isso acontece. Poxa, é horrível essa internet. É a segunda vez hoje que ela. Hoje não, eu cheguei em casa 20 para as 6, né? Olha só, em 1 hora e pouco. Bom, mas vamos lá. Então, o que eu estava falando é sobre isso. Se alguém quiser falar uma coisa, se o animal só obra sem instinto, por instinto, se ele tem um livre-arbítrio, o que mais ele tem? Porque algo também, né? Há alguma coisa além do instinto. Os animais, é o que a resposta vai nos falar. Né? Alguém quer falar alguma coisa? Então vamos lá, gente. Vamos lá, Elisa. Vamos ler a pergunta e a resposta. Poder-se-á dizer que os animais só obram por instinto? Ainda aí há um sistema.
É verdade que na maioria dos animais domina o instinto, mas não vês que muitos obram denotando acentuada vontade? É que tem inteligência, porém limitada. Ó, os espíritos responderam e não responderam. Ainda aí é um sistema. Que sistema é esse? Que sistema é esse? Ou seja, nós ainda não conseguimos, né, como é que se fala assim, alcançar o que há aí. Ainda aí é um sistema. Porque eles estão encaminhados. É isso? Se eles estão encaminhados, logicamente, algumas coisas que estão acontecendo no reino animal, nós ainda não conseguimos captar. No futuro, tudo bem. Né? Então, há um sistema aí. Nós ainda não conhecemos, mas existe. E está falando que na maioria dos animais dominam os instintos. Mas, quando a gente fala em animal, né, domesticado, principalmente os que já vivem junto de nós, há uma diferença. Porque quando nós chegamos naquela pergunta, eu acho que é 25 que pergunta, como é a pergunta 25, rapidinho eu vou ler aqui, só para me lembrar. Só para. Assim, a resposta: a união do espírito e da matéria é necessária para intelectualizar a matéria. É a resposta da pergunta. Essa resposta não interessa aqui para a gente. Por quê? Nós encarnamos, vamos pegar esses trilhões de células que lá no livro, né, no Libertação, o escritor falou sobre elas, não, o ministro Flacos, e de acordo com o livro dos Espíritos, elas estão conosco, nós espíritos, já com letra E maiúscula, esses espíritozinhos com letra E minúscula estão conosco o quê? Olha só o que está falando, intelectualizar a matéria. Então, a matéria são espíritozinhos, né? Princípios espirituais em processo de intelectualização. Ah, mas não tem cérebro. Não tem cérebro. E nós podemos imaginar o quê? Que de alguma forma essas células estão recebendo algo de nós. Nós podemos também pensar que é o seguinte: existem vários tipos de células em nosso corpo. Nós sabemos que umas mais avançadas, né, o caso do sistema nervoso, os neurônios, e outras mais, né, comuns, normais, né, no dizer da Consuelo. Células normais, Consuelo. Tá? Então, de alguma forma, nós estamos participando do quê? Do avanço da evolução desses seres, desses pequenos seres. Bom, nós estamos falando de células, tá? Que tudo é energia, tudo é vibração, que de alguma forma, com os nossos atos, principalmente nossos pensamentos, nós estamos influenciando essas células e elas também, com essa união grande, né? Que trilhões também, de alguma forma, consegue também nos influenciar. Né? Há uma troca aí de influenciação. Não, eu tenho certeza que a célula do Chico era mais educada do que a minha, do Chico Xavier, com toda certeza, porque ali estava encarnado um espírito com maior capacidade, né? Com maiores virtudes, bastante virtudes que eu não tenho. Então, se a gente está falando isso aí, sobre células, olha só, quando nós colocamos um animal dentro da nossa residência, tem uma brincadeira, né, que o pessoal fala, o animal pega a personalidade do dono. Não é verdade? A gente vê sempre essa brincadeira, hein? Né? A gente escuta isso aí. Então, nós influenciamos muito este animal, ou animais, né? As minhas cunhadas, cada uma tem 8 gatos, né? Haja mente para influenciar 8 gatos. Meu Deus do céu.
nós, né, esses animais estão mais próximos a nós, o que é que eles estão fazendo? Sendo influenciados mais diretamente por nós e, com certeza, eles já vão, assim, junto a nós, eles vão conseguir um maior, assim, um maior, mais que um animal do mato, né, um animal silvestre, digamos assim, vão ter mais condições de aprender algo conosco. Ou seja, também, entre aspas, assim como os espíritos falam, intelectualizar a matéria, nós também estamos ajudando a intelectualizar esses animais. Então, há uma coisa que dá uma diferença que vai falar aqui nessa resposta. Muitas obras denotando acentuada vontade. A Margarete me mostrou hoje, é coincidência, né? Ela me mostrou, Fran, aqui que lindo, um cachorrinho. A criança ficou ensinando ele a soprar na piscina. Olha o que aconteceu. O cachorrinho ia na beira da piscina, descia aquele degrauzinho de escada, ficava na altura da boquinha dele, né, a água, ele soprando. Quer dizer, ele influenciado, condicionado por uma criança, já deu um passo para frente. Só que não significa também que daqui a pouco ele vai falar, eu gosto de encher bolinha em festa de aniversário, né? Aquelas bolinhas de festa de aniversário. Porque aí falta o que os espíritos, né? O que o Kardec pergunta, a questão do livre-arbítrio. Há uma acentuada vontade, mas ainda não há o poder da decisão, né? O poder do escolher. Tá? Do quero assim, eu quero assado. Tá? E depois os espirituais, que tem uma inteligência, tem, porém limitada. Algumas coisas que nós vamos ensinando a eles, eles vão aprendendo, vão, né, condicionando. E isso, o que é que a gente não entende, ainda aí há um sistema, né? Mas deve participar desse sistema essa, entre aspas, ajuda que nós damos aos animais domésticos, né? Desculpa, gente. Mas quando eu falo animal doméstico, vamos falar também dos cavalos. O cavalo não está dentro da nossa casa, está dentro do aras. Mas esse contato com os homens, o contato, né, muita gente que geralmente o aras vai assistir a corrida de cavalo, aquele negócio todo, e o cavalo já é um animal inteligente. Há uma influência muito grande. Tanto que o cavalo, ele às vezes se apega mais e atende mais o jockey que o próprio dono. Eu já vi algum aras que é interessante a influência que o jockey pega uma amizade, tá? Quando ele tá com o jockey, né? Às vezes é o jockey que ganha a corrida até. Tá? E há essa inteligência emocional do cavalo. Olha só que coisa interessante. Assim como há o cachorro, o gato com a gente, né? Só que o cara não leva o cavalo para casa dele. Mas aquele contato que eles têm diariamente também. Então, isso tudo, né, vai influenciando a vontade, né, vai influenciando, de uma certa forma, o intelectual, e os bichinhos vão crescendo, até que né, vão passar por outros níveis, né, até chegar ao hominal. Tá? É o que eu entendi na resposta. Alguém quer falar algo? Jorge? Não. Elisa? Eu ia falar aqui, assim, que eu entendi aqui também, e além desse livre-arbítrio, das escolhas, falta ele um pouco mais, ele tem uma inteligência limitada, então falta ele um pouco mais de inteligência, né, de conhecimento até para poder fazer uso do próprio livre-arbítrio, né, se houvesse, de poder distinguir o bem do mal, vamos dizer assim. Porque eles não sabem distinguir, eles distinguem por instinto, né? Não porque eles sabem, isso é mal, isso é bom, entendeu? Não acontece isso, né? Eu tenho observado aqui, vou dar um exemplo do que eu tenho observado. A Aninha
gato é curioso pra caramba, né? Então a Aninha sai cheirando a lata de tinta, a lata de massa, quase enfia a cara lá dentro, se eu não ficar, entendeu? Mas ela não tem a inteligência suficiente para saber, nossa, esse cheiro é forte, eu não vou chegar perto disso. Ela quer ver o que que é, entendeu? Ela não se abstém de meter a cara numa coisa que ela, um cheiro daquele vai fazer mal para ela, né? E aí eu vejo assim, o animal, às vezes, ele passa por situações exatamente por falta dessa inteligência que mostra para ele, né, que dá a consciência do bem e do mal, do que ele pode, do que ele não pode fazer, que seria o livre-arbítrio, né? Você falou em consciência do bem e do mal, pois é, a minha cachorrinha adorava a minha sogra, olha só que perigo. Ai, que Ah, comparação, meu ela, Deus ô, do céu. Cruz, abre teu olho aí, rapaz, tu não sabe com quem tu tá lidando, né? Mas ela adorava, velha. Ela sabia de quem que ela devia gostar, É né? brincadeira. Essa é meia, essa é meia. Boa noite, dona Lourdes. Ela Boa toma, noite. né? Bom, É. é isso aí. Quer falar alguma coisa, Consuelo? Você também cria animal? Eu tenho 5 gatos, né? Ah, Eu tinha então, 6. Eu tá tinha quase 6. comigo. Estou perto aí Tá, da sua é, tá prima. comigo. Não, minhas cunhadas, cada uma tem 8, tá? Uma mora no Flamengo e uma mora aqui no prédio ao lado. São É 16 porque gatos. você pega um, aí você vê outro na rua, assim, sozinho, tudo É. triste, que te segue. Aí você, mais um, né? Porque gato não suja muito, entendeu, Afrânio? Não é um bicho sujo, assim, entendeu? Não dá tanto trabalho quanto um cachorro, que você tem que levar na rua, passear, entendeu? Ele faz ali na caixinha de areia dele, é tudo organizadinho, então é mais fácil, entendeu? Mas tem Sim. gente tem uma senhora aqui em cima que tem 17 cachorros. O pessoal reclama pra caramba. Não imagino. A Tá daqui lá. do Mas lado tem tem dois e mosqueiro. tem dia que tá insuportável. É. Mas É. o bicho, ele realmente ele pega um pouco da nossa característica, assim, e é muito gostoso, né, o amor. Eu não sei, você diz que é instinto, né, que é sobrevivência, mas eu acho que tem muito amor também, porque Eu é tenho... uma... Não, amor tem, Consuelo. Porque veja bem, não tem amor pela cria, tá entendendo? Claro! É um Eu amor tenho, pelo... olha só, para você entender uma coisa aqui, a Carol trouxe da obra ano passado 2 filhotes que sobraram lá da cria da gata, acabou trazendo 2 filhotinhos, são irmãos, né? E o que que aconteceu? A irmã cuida desse irmão como a Carol não cuida do Rafael. É impressionante. Se um outro vai atrás dele, ela vai lá, defende ele, e já faz isso já faz um ano, quer dizer, já é adulto. E ela está sempre defendendo ele, porque ele é mais esmirradinho, sabe? Mais fraquinho, ela é mais parruda. E ela está sempre defendendo ele. Ele sobe no telhado, ela vai atrás para pegar ele, sabe? É impressionante. Como é que pode uma coisa dessa? É que os animais têm essa questão do... Você me lembrou de uma história, né? É uma história muito interessante até. Tem um padre que se chamava Irmão Horta, né? Com H. Né? Me lembro da Horta mesmo. E o Irmão Horta, ele era muito bom, né? Ele era amigo do Chico Xavier, mas estou falando daquela época de Pedro Leopoldo. E ele, o pessoal naquela época, né? Assim, o padre tinha muito, assim, uma opinião muito forte na sociedade, né? Era muito forte na sociedade, digamos assim, né? Ele mandava mais que o prefeito e que o delegado, o padre, né? Mas o irmão Horta tinha uma bondade que todos notavam, né? Os coronéis o respeitavam. E um dia um coronel, né, nasceu o filho do coronel, uma criança, e o padre foi lá, ajudou no parto, né, e essa criança começou a crescer e começou a ficar bonitinha. E o coronel se desesperou. Né? Pergunta 593 do Livro dos Espíritos, dona Lourdes.
O coronel se desesperou, a criança, cada dia que passava, mais magra, tossindo muito, assim, ia acabar, né, desencarnando. E chamou o padre ajudar, talvez fosse a única pessoa, que naquela época a medicina não era igual hoje, que pudesse ajudar. E o padre chegou lá, orou, pensou, não fez nada, não aconteceu nada. Passada uma semana, o coronel, pô, padre, irmão Horta, volta de novo lá, o negócio está mais feio ainda. E o padre voltou. Voltou, meu Deus, me dá uma luz, o que é que eu posso fazer para ajudar essa criança? Tal, e nada de bem essa tal luz, né? De repente ele olhou para o quintal da fazenda lá, do casarão da fazenda, e tinha uma cachorra com um monte de filhotinho. Ele ficou ali entretido, olhando para a cachorra, né? O cachorro apertando bem dos filhotinhos, dando de mamar, e de repente a empregada da casa foi dar comida para a cachorra. A cachorra, quando a comida chegou, os filhotinhos já comiam sozinhos, né? Avançaram na comida e ela avançou nos filhotes. Ela avançou nos filhotes e ela esperou um filhotinho ir se arrastando, que eles não tinham uma pata traseira. O filhotinho comeu. Depois que o filhotinho comeu, ela largou, deixou os outros à vontade, né? Aí você imagina, ela era igual eu e meu irmão, tá? Imagina como foi a pacificação na hora de comer, né? Aquela paz, né? Tá falando de uma... E ele pensou, foi em cima da senhora, da mãe da criança, da coronela, né? E falou, quem tá? Quer que você me fale, tal. Aí naquela época tinha a tal da ama de leite, né? Até a ama de leite dela, aí ele notou que a ama de leite toda hora passava por ele e olhava para a criança com raiva. Ela deve estar com algum problema. Eu vou descobrir o que ela chamou ela no canto e começou a conversar com ela. E essa ama de leite falou: olha, meu filho nasceu muito doente. Esse aí nasceu com saúde, o filho do coronel. O que acontece? Estão me obrigando a dar leite para ele. E meu filho também está morrendo. Estão morrendo os dois. Né? E o padre aí pensou no irmão Horta: peraí, aqui está a solução do problema. Chegou o coronel, chamou a esposa: mude de ama de leite e ajude essa senhora também, tá? Que o filho dela também está doente. Assim como eu estou ajudando a vocês, há um sentimento cristão, por favor. Tenha um sentimento cristão com ela e mude de, né, ama de leite. Passada uma semana, ele volta lá, estavam os dois já bem melhores, tanto o filho da escrava, né, que era a ama de leite, e o filho do coronel. E o coronel perguntou: como é que o senhor descobriu o problema estava nisso aí? E ele falou: a cachorrinha. Tá? O filhote dela, que nasceu defeituoso, precisava de mais atenção, tanto que ela deixava o defeituoso comer primeiro, que não tinha condições de avançar nos outros, para cada um tirar a sua parte, porque o animal é assim, né? Come mais, o mais forte come mais. Né? E eu pensei, como essa senhora a escrava está com problema com o filho também, né? Está passando o problema do filho para o seu, porque ela amamenta o teu filho com um leite também doentio, né? Porque pensa nisso. Quer cuidar do filho e está cuidando do seu, então está forçando os dois lados. Então é interessante, né? O lance da cachorra. Quer dizer, a luz que o padre pediu estava justamente na cachorra, protegendo o seu filhote que tinha problemas. E é uma coisa rara o animal nascer com algum defeito físico, porque não há karma, não há nada para ser resgate, né? Não há expiação, não há aprovação, né? Mas Deus sabe o que faz, porque nasceu assim, alguma coisa houve, né? Às vezes levou um chute na gestação, algo aconteceu, né? Então é isso aí, Consuelo. É muito interessante ver a cachorra denotando também uma inteligência. Essa cachorra do caso do irmão Horta, né? Demonstrando uma certa inteligência. Por quê? E essa inteligência em relação à proteção, né? E para que o filhote não morra, né? A conservação do filhote, né? Para que ele chegue até a época que ela também abandona, né? O animal
tem uma determinada época que abandona seus filhotes mesmo, né? Larga. Né? Isso é muito interessante. Eu, quando li essa história, achei também o máximo, né? Mas não foi agora que eu li, não. Isso tem anos que eu li, mas ficou gravado. Muito legal essa historinha, né? É bacana. Né? Mas é verdade, eu acho que é um pouquinho mais do que instinto, eu não sei. Porque como eu vejo esses dois que eu chamo de filhotes e não são mais, impressiona você ver como ela cuida dele até agora, porque já está com mais de um ano, né? Já era para ela ter, né, deixado lá, largado. É só irmã, não é mãe. Mas ela está sempre lá do lado dele, sempre cuidando dele, sempre tirando ele de encrenca, que é o mais impressionante, né? Eu Deixa eu acho sair o bacana. cachorrão aí para ver se ela vai salvar ele aí. Cachorro, não, aqueles caras de senador contrariado, aqueles bichão feio. Bom, É. então é isso aí. Alguém quer comentar algo aí? Dona Lourdes. Então vamos lá. Vamos lá, então. Eles vão ler o comentário de Kardec, né? Não se poderia negar que, além de possuírem um instinto, alguns animais praticam atos combinados que denunciam vontade de operar em determinado sentido e de acordo com as circunstâncias. Há, pois, neles uma espécie de inteligência, mas cujo exercício quase que se circunscreve à utilização dos meios de satisfazerem as suas necessidades físicas e de proverem a conservação própria. É o Nada lance por... dessa cachorra, né? Ela foi dentro desse esquema aí. Faz parte, mas ela foi quem ensinou isso para esses cachorros, né? Geralmente ela vai aprendendo o quê? Devido àquilo que nós falamos um pouco antes, né? A nossa influenciação, entre aspas, tá? Não tem outro nome para falar, a proximidade conosco, né? Com nós que já estamos, bom, não sei se somos mais desenvolvidos, não, mas pelo menos intelectualmente somos, né? Não sei se sentimentalmente, né? Vai trazendo isso para esses animais que estão mais próximos de nós, né? Bom, vamos lá. Alguém quer falar? Nada, porém, criam, nem melhor alguma realizam. Qualquer que seja a arte com que executem seus trabalhos, fazem hoje o que faziam outrora e o fazem nem melhor nem pior, segundo formas e proporções constantes e invariáveis. Por exemplo, quem ensinou o cachorro a nadar? Você conhece algum cachorro que não saiba nadar? É só jogar o bicho dentro d'água que o bichinho sai com aquelas patinhas assim para frente, né? Levanta a cabecinha e vai embora, né? Vai longe. Quer dizer, é uma coisa interessante. E isso aí, quem ensinou? Porque nasceu com ele essa sabedoria, digamos assim, né? Esse conhecimento de saber nadar, né? Aí a gente pensa em Deus nessas horas, né? Pensando nos espíritos, seus grandes arquitetos, co-criadores, grandes arquitetos do espaço. Até uma coisa que a gente veio falar logo no início do livro Evolução em 2000, sobre essa questão de nós estarmos todos imersos, né? Imersos nesse hálito, o André Luiz chama no livro, né? Divino. Nós estamos dentro da energia divina, né? E a gente pode partir para o pensamento que essa energia divina, né, que deve, de alguma forma, dentro dos projetos, manter os projetos. O cachorro vai saber nadar, o gato vai adorar caçar um passarinho, não é isso? O bicho de seda vai fazer seu casulo para, né, a borboleta para se transformar. Ninguém ensina isso a borboleta. Ninguém. Quem ensina isso a borboleta. E assim por diante. Então, algo aí que nós
De novo, voltando à resposta. Ainda aí é um sistema. A gente ainda não compreende. Mas, um dia, vamos entender. Tá? Vai. Quem quiser falar, fale. Então, vamos lá. A cria, separada da sua espécie, não deixa, por isso, de construir o seu ninho de perfeita conformidade com os seus maiores, sem que tenha recebido nenhum ensino. Você imaginou, Elisa, a canarinha? Canarinha, né? Pega uma canarinha, leva para outro lugar que não tem canário. Ela, já que eu estou aqui sozinha, ninguém está vendo, eu vou fazer um ninho do jeito que eu quero. Porque eu sempre imaginei um ninho assim. Não existe. O ninho do canário tem que ser dentro de um buraquinho, de um oco, de uma madeira, né? Você não vê o ninho do canário em aberto, igual o ninho de outros passarinhos. Por exemplo, quem cria para o canarinho, tira filhote, tem que ter a caixinha, tá? Aí a fêmea, então, de preferência com 2 compartimentos da caixinha, que ela vai ninhar no compartimento mais escuro. Eu já tirei filhote de canário, tá? É outra coisa, para cruzar tem que ter um espaço de 1,5 m mais ou menos de altura, né? E também de comprimento para ter o lance de pegar a fêmea para ver o cruzamento. Isso em qualquer canário da Terra, não sei se existe em outros países do mundo, se existe em outros lugares. Não tem onde ser diferente. O canário é assim, o coleirinho é de tal forma, o curió de outra forma, o arara, o papagaio também. O papagaio adora madeira seca, lá alta, e geralmente eles procuram algum oco da madeira também para tirar seus filhotes, ou algum lugar bem protegido. Quer dizer, quem ensinou isso a esses bichos, né? Tem que ser lá em cima o ninho, hein? Quase aqui embaixo não. E a questão do João de Barro. Quem fez o curso de pedreiro lá para mostrar, ó, tem uma apostila aqui, ó, curso de pedreiro para você. Tá? Vamos lá, alguém quer falar? O desenvolvimento intelectual de alguns que se mostram suscetíveis de certa educação, desenvolvimento, aliás, que não pode ultrapassar acanhados limites, é devido à ação do homem sobre uma natureza maleável, porquanto não há aí progresso que lhe seja próprio. Mesmo o progresso... Não sei o que a gente está falando. Ele vê o homem fazer, ou pega as emanações do homem, tá? E faz esse pequeno progresso, mas não é próprio. Se ele ficar lá no meio do mato, lá, como um animal silvestre, muitas coisas ele não vai alcançar, por essa falta de relacionamento com os homens. Ok? Então vamos lá. Mesmo o progresso que realizam pela ação do homem é efêmero e puramente individual, visto que entregue a si mesmo, não tarda que o animal volte a encerrar-se nos limites que lhe traçou a natureza. O Stock está falando que outra coisa muito importante é puramente individual. O que o gato da Elisa aprendeu, de repente o gato da Consuelo não consegue fazer. Né? É individual. É interessante isso também. Então, mas essa é a nossa ajuda. Além dos bons tratos, né? É muito importante conversar com os animais e tentar ensinar mesmo algo para eles. Porque, poxa, nós não estamos aqui aprendendo, eles estão na mesma situação que nós. Só que eles ainda não têm um raciocínio, mas também estão aprendendo dentro do nível das condições, né, evolutivas dele. É muito importante mesmo. É o que essa criança fez com o cachorro, botar para soprar água na piscina. É muito importante. Você não vai conseguir botar o cachorro para assoviar, porque o cachorro, né, tem uma boca muito grande e não consegue. Tem que ter a boquinha menor para assoviar. Né? Eu não sei assoviar, né? Bom, terminamos essa pergunta. Alguém quer falar alguma coisa mais dessa pergunta aí? Nada? Eu às vezes tenho a impressão que eles não é necessariamente que eles assumam as características dos seus tutores,
mas que eles convivem naquele ambiente com aquela rotina do dia a dia, que nós temos as nossas rotinas, né? Nosso horário de café, aí nosso horário que a gente está se dedicando a fazer comida, o horário que a gente está fazendo outra coisa, o horário que a gente vai dormir, eles vão acostumando com essa rotina. Então, eles incorporam o nosso jeito de ser ao jeito deles, claro que com algumas divergências, porque eles dormem mais do que a gente, mas eles vão começando a ficar moldados ao ambiente que eles vivem. Tanto que, quando eles precisam mudar de casa de tutor, que eu estou falando. Porque se eles mudarem de casa e o tutor for junto, eles demoram um pouco para se adaptar, mas o tutor está junto, vai tudo bem. Mas se mudar de tutor, eles demoram a se acostumar, porque ele estava todo na rotina daquele tutor. E ele agora precisa fazer a rotina do outro tutor, que não é igual ao do primeiro. Então isso às vezes complica um pouco a cabeça do bichinho. Mas ele aprende também. Ele acostuma com a rotina do outro. Você sabe que deu uma caída aqui? Estão me ouvindo? Então, deu uma caída do quê? Tá. A internet minha. Ah, Eu fiz um barulho e ele foi voltando, né? A internet hoje aqui em casa está horrível. Já botei de novo no telefone, né? Vou continuar no telefone que é melhor. É isso aí que você falou. Né? Tem suas dificuldades e tal, mas faz parte do lance, né? Do nível evolutivo, né? Agora, vem uma perguntinha também muito interessante mesmo essa pergunta. Né? Muito interessante. E aí? vamos lá. Alguém quer falar alguma coisa? Então, vamos lá. Pergunta 594. Tem os animais alguma linguagem? E aí? Imaginou? O cavalo chegar para outro, ei, mané, te vi ontem naquelas paradas lá. Oi, tá para comer, cara. Hein? Imaginou? O cavalo assim pro outro. Não. O elefante com aquela prova, né? Aí... Mas aí vamos fazer uma perguntinha aqui, né? É, a tradição nos fala que quando João Evangelista foi para a ilha de Patmos, né? Ele conversava todos os dias com os peixes, com as companhias dele, que eram os animais, os peixes, os pássaros. E o Miramês, no livro Francisco de Assis, ele fala que havia assim uma grande plateia para ouvir os sermões, os cultos, né, do João Evangelista na ilha de Patmos. Né? Que ele, além de conquistar os soldados romanos, e os soldados romanos se admiravam muito disso, né? Os animais não tinham medo dele. Todos se aproximavam, fossem animais, né, assim, mais domésticos, digamos assim, que não eram domésticos, não, né, não eram, assim, mais favoráveis ao entendimento com o homem, fossem animais mais ferozes, né, mais bravos. Todos As selvagens. respeitavam, selvagens, né, selvagens. Todos respeitavam o nosso querido João Evangelista. E o que é mais interessante, né? Dizem, né, que o Ibiramense fala que não entendiam. Logicamente, não entendiam com raciocínio conforme nós temos, né? Mas as vibrações com que o João devia falar devia, de alguma forma, atingi-los. Né? Então, essa questão da linguagem do animal é muito interessante mesmo. Porque a gente vai ver que, por exemplo, eu gosto muito de passarinho, que eu já criei passarinho, viu, gente? Hoje eu sei que eu não tenho mais coragem de botar nenhum numa gaiola, mas infelizmente durante grande parte da minha vida eu adorava passarinho. Mas sempre tratei muito bem, mas não se deve colocar nunca um pássaro numa gaiola, né? E é interessante que nós mesmos vamos nos acostumando com a linguagem dos animais, né? Por exemplo, passar um gavião, eles têm um piado diferente.
esse piado, todos os outros passarinhos, mesmo não sendo da mesma. Por exemplo, o curió passa um gavião, ele vê e pia diferente. O papagaio, lá, o trinca-ferro, seja lá qual outro pássaro que tiver, compreende esse piado e fica tudo quietinho. Eles param no puleiro assim que nem respira, né? Até que estão perfilados assim num quartel, tudo. É interessante isso, né? Então, eles têm uma linguagem definida, tá? O pintinho da galinha, você sente quando o piado dele é de alegria, né? Quando ele vai comer, então, muda o piado totalmente. Né? Eu adorava, né, lá na roça, que eu criava muita galinha também, né, eu adorava na hora de botar comida dos pintinhos. E os pintinhos, para mim, era a maior diversão do mundo. E quando eles estão também assim, que você falou a eles dormem muito e tal, mas quando eles chegam também no lugar onde tem muita minhoquinha, começa aquela alegria ciscando, né? E a galinha, tudo que pega, dá os pintinhos, né, para comer. É uma alegria só. Então, a gente vê que os animais têm uma linguagem própria mesmo. Tem uma linguagem deles com eles, da mesma espécie, e uma linguagem, assim, tipo, digamos, universal. Tipo, SOS, cuidado, né? Abre o teu olho que o bicho está pegando, etc. Eu assisti muito isso na roça, né? Enquanto eu criava passarinho aqui no Rio de Janeiro também, né? Então, há uma forma de comunicação que a gente pode falar. Não pode falar a palavra linguagem, mas por falta de palavras, vamos falar uma linguagem especial, própria deles. E eles se compreendem, né? Se compreendem muito mesmo, muito, muito, muito. Né? A formiguinha, quando passa por uma pela outra, geralmente o quê? Encosta uma anteninha na outra. Comunicação. Né? Elas ali dentro do que elas estão fazendo, que é totalmente instintivo, né? O tempo todo está recolhendo o papá para guardar para a época, né? Para o inverno, entre aspas, delas, né? A época difícil delas. E a gente vai vendo. Né? Quando há o rato tem um lance muito interessante, tá? Se você botar um veneno para um rato, né? E o rato comer assim, e outro vê ele comendo, mas chega lá, vê que ele está estribuchando e morre, ele não come aquele veneno. Eles compreendem que aquele veneno, algo está errado naquele alimento. E já comunica os outros. Nenhum mais encosta ali. Mesmo os outros que não viram, não encosta ali. Então, tem a linguagem, tem um modo de comunicação, sim, com certeza. Alguém quer falar aí? Eu gostaria de falar do Francisco, do Daniel na Toca dos Leões. Então, tá aí a preparação lá atrás, né? Está na linha de Fátima. E Francisco de Assis, o mesmo espírito, né? Também o lobo, a história do lobo, né? Francisco de Assis, tanto que falam que ele é aí como é que fala, o santo dos animais, né? O protetor dos animais, não é isso? Não. Eu, o Daniel, batendo papo com os leões tudo cheio de fome, Daniel, calma, daqui a pouco vê um lanchinho melhor, estou muito magrinho aqui, não é um bom negócio, não. Aguenta aí. Então, então é essa aí, eles se comunicam, né? Todos eles se comunicam de alguma forma, e isso está dentro desse sistema que falou lá em cima que a gente ainda não consegue pegar. Há um sistema. Tudo isso não existe, né, dentro como a gente fala, no acaso, né? O Kardec é bem claro, o acaso não existe. Tudo por trás é um porquê. Agora, o problema nosso é a gente estar aqui conversando, batendo papo, tentando entender, né? Mas não vamos muito além também, não. Essa é a grande verdade, né? Então, e outra coisa, quando a gente falou aqui sobre o negócio do cachorro nadar, ninguém, essa linguagem também já nasce com eles, tá? Ninguém ensina. É interessante isso. Quem ensina o passarinho a cantar?
Sei que é o seguinte, há um lance, se você botar um passarinho com um canto perto de outro, que canta mais que ele, enche até o saco tanto cantar, ele pega um pouco do canto daquele. Também tem isso, é outra coisa interessante. Mas o canto dele original, ninguém ensina não, mas ele tem o canto original dele. O coleirinho é coleirinho, o canarinho é canarinho, né? O tico-tico é tico-tico, e assim por diante. O seu canto ninguém ensina, já nasce com eles. Podemos, Aristóteles, então influenciar, sempre nós falamos ainda há pouco, diferenciar um pouco esse canto. Isso é muito feito no Curió, tá? O Curió tem, comercialmente, infelizmente falando, dois cantos principais, tá? Que é o Praia e o outro é o Paracambi, que falam. Canto Praia, que é canto Paracambi. Aí o que é que a gente fazia? Eu mesmo gostava só do Paracambi. Comprava uma fita de Curió Paracambi, quando o filhotinho nascia, eu botava aquela fita bem baixinho, o dia inteiro. Tadinho do bicho, eu devia falar, pô, esse filho da mãe de novo vai botar essa fita para induzir eles a aprender aquele canto. Será que isso é karma, Eli? Será que vai ter um pagamento para isso lá em cima? Sei lá. Imagina. Hein? Imagina, né? Imagina. Pois é. Você já reparou aquelas ararinhas que vêm de manhã cedinho, aí passa aí fazendo um escândalo. Lá no Iapi tem muito, não sei se é por causa da fazendinha. E É aqui também Maricá. tem. É maitá, ararinha, sei lá o que que é. Ela vai aquele escândalo. Mas tem umas aqui que elas imitam os cachorros latindo. Eu falo, gente, elas estão latindo também. Ele, Elisa, tem um amigo meu que mora no Pará até hoje, o Décio, o nome dele, Décio José, porque ele nasceu em São José, amigo de infância lá de Minas. E ele é doido por animal também. E ele comprou lá, sei lá, arrumou 2 araras e 5 papagaios. E alguém ensinou os papagaios, ele não gosta de chamar ele de Zé, chame ele de qualquer nome, é Décio, isso aqui, mas não chama ele de Zé. E alguém ensinou os papagaios de manhã cedo, Elisa, a acordar ele 5 da manhã pedindo café e pão, café com leite e pão. Zé, meu café, Zé, meu pão, Zé. Não sei quem foi que perdeu tempo para ensinar os 5. Boa noite, dona Luz, vai com Deus, tá? Eu sei que eu fui para lá passar uma época lá, que eu fiquei lá no Pará, em 86, até me lembro o ano. Meu Deus do céu, eu ria demais. Eu acordava de manhã dando gargalhada de rir daqueles papagaios, falando, na altura tremendo, um silêncio, tudo escuro. Zé, o meu pão, Zé, cadê meu café, Zé? Zé, coisas da vida. Vamos lá então. A pergunta e a resposta. A Consuelo, agora dando luz. Vamos lá. Tem os animais alguma linguagem? Se você referir a uma linguagem formada de sílabas e palavras, não. Meio, porém, de se comunicar entre si, tem. Dizem uns aos outros muito mais coisas do que imaginais. Será que faz Mas, fofoca, Elisa? quê? Será que faz fofoca? Muito mais coisas que imaginais. Deve fazer. Não, eles não têm essa maldade que a gente tem, não. Não Eu estou tem. brincando. Mas essa mesma linguagem de que dispõe é restrita às necessidades, como, como restritas também são as ideias que podem ter. As necessidades, nós falamos ainda há pouco, né? Vai passando um gavião, né? Eles avisam o sinal de perigo deles, quer dizer, está restrito a isso, né? E eles não vão falar, fica de olho que às 4 da tarde vai passar um gavião, aí eles vão ficar já de olho para nos prevenir. Não, não tem nada disso. Ou seja, as ideias deles totalmente restritas. Eles viram o fato, né, o acontecimento, eles reagem, né, digamos assim, o instinto de conservação. Quando eles estão comendo, tem um barulho, como eu falei do pedido. Quer dizer, cada um é uma raça, tem seus detalhes. É muito interessante isso. Muito interessante mesmo. A resposta aqui, como sempre, perfeita, né? Vamos lá. Bom, vamos para a letra A. Vamos para ainda tem tempo.
Há, entretanto, animais que carecem de voz. Esses parece que nenhuma linguagem usam, não? Ó, gente, eu, eu fiquei pensando aqui, Elisa. Qual animal que não faz um som? Eu não consegui chegar a essa conclusão, não. Se é a minhoca? Será que é a minhoca que eles estão falando? Pode ser, pode ser. Não, não, porque que é um animal que não faz nenhum som? Apesar, né, que tá valendo tudo, Será né? que não, eu não sei. Será que a formiga faz Borboleta, som? a borboleta, A formiga faz som? Barata faz som? não, pois é, Lagartixa não faz som. é uma lagartixa, mas sacode a cabeça. Aí ela fala não com a cabeça. Ah, Assim, não. Duas sacudidas, não. Uma só é assim. Ai, ai, ai. Então, é uma coisa interessante que eu fiquei pensando, mas, né, existem esses animais que realmente se fazem som, nós não escutamos, né? Os insetos, geralmente, né? Os insetos não fazem som, a não ser o mosquito quando tá, a fêmea do mosquito quando está a fim de dar uma picada na gente, né? Fica aquele zum terrível, né? Parece que tem uma serra ligada. Bom, vamos ler a resposta? compreende-se por outros meios. Para vós, para vos comunicardes reciprocamente, vós outros, homens, só dispondes da palavra? E os mundos? Facultada lhes sendo a vida de relação, os animais possuem meios de se prevenirem e de se aproximar e exprimirem as sensações que experimentam. Pensais que os peixes não se entendem entre si? O homem não goza exclusivamente do privilégio da linguagem. A dos animais, porém, é instintiva e circunscrita pelas suas necessidades e ideias. Ao passo que a do homem é perfectível e se presta a todas as concepções da sua inteligência. Não, como será que o peixe conversa com o outro, né? A gente Faço pode ideia. não, imaginar o seguinte, que assim como nós temos o ar, que é a nossa voz, né? Nós nos comunicamos através das cordas vocais, que produzem o som, né? Que são lançados no ar, né? No ar. Se for no vácuo, nós não conseguimos. O nosso som não sai, né? Não tem eco, digamos assim, né? Então, os peixes devem ser a água, que deve ser o transporte, o meio de comunicação deles. Agora, como é que eles fazem? Pelo amor de Deus, né? É uma pergunta difícil. Como é que eles fazem para se comunicar? Né? Eles, se abrir a boca, pode entrar água e morrer afogados, peixes. Não pode. Tá Não, vendo? e como é que eles se entendem? Porque, assim, um cardume de peixe é uma bagunça generalizada, né? É uma Nossa. coisa, cada um nada numa direção, é uma coisa generalizada. Então, ó, já vamos entrar de novo naquela questão que nós falamos do fluido, do hálito, né? Divino, né? Fluido cósmico, ou seja, como a gente está todo mundo dentro disso, há leis dinâmicas que nós não entendemos, mas que acontecem. E essas coisas, né, acontecem, porque cada um dentro do seu nível evolutivo, das suas necessidades. E essa questão dessa comunicação é muito necessária entre eles, assim como há entre nós. Né? Deve ser esse lance mesmo que fala lá em cima, da respeito às suas necessidades. A gente tem que, né, esse lance de comer, dormir, se proteger, né? Tá? Tudo isso acontece. Tem que haver alguém que avisa, né? Está acontecendo isso, vai acontecer aquilo, mas não da forma nossa, articulado. Então algo acontece. Com certeza. Os espíritos estão aqui nos. Vamos ler rapidinho, Elisa, esse comentário de Kardec? Já deu a hora, mas dá para a gente ler? Efetivamente, os peixes, que como as andorinhas emigram em cardumes,
obedientes ao guia que os conduz, devem ter meios de se advertirem, de se entenderem e combinarem. Bom, o carro do meu é meio bagunçado. É possível que disponham de uma vista mais penetrante e esta lhes permita perceber os sinais que mutuamente façam. Pode ser também que Não, tenha... Elisa, pode ser também um barulho, né? Assim, um grunhido, né? Um grunhido que os outros compreendem. Ó, isso aí tá avisando isso, tá avisando aquilo, né? É um negócio meio... Mas muito legal, vamos lá. Pode ser também que tenham na água um veículo próprio para a transmissão de certas vibrações. Pode ser que ondas, né? Eles transmitam ondas sonoras, talvez. É, Ou ondas, tipo, qualquer tipo de onda que seja o indicador de um movimento, de uma posição, de um, como é que eu vou te dizer? Do sentido que eles precisam seguir, né? é até interessante, você falou uma coisa legal, porque, veja bem, até para se manterem unidos como cardume, né? Ou cardume se formar, né? Deve ter também esses sinais, né? Essas vibrações que Sim. levam eles juntos. Quer dizer, há um líder, mas que os mantenham juntos, não é isso? Ah, Eles devem, o movimento dele já forma uma onda, né? O movimento dele já faz com que forme uma onda ao redor dele. é isso aí. Vamos lá? Como quer que seja, o que é incontestável é que eles não falecem meios de se entenderem. Do mesmo modo que a todos os animais carentes de voz e que, não obstante, trabalham em comum. Diante disso, que admiração pode causar que os espíritos entre si se comuniquem sem o auxílio da palavra articulada. Ô, pergunta boa, né? Só ver lá o Fabialeto, né? Daquele culto no lado da Dona Isabel, né? O André Luiz fala, quem conseguia alcançar via as imagens. Não acompanhava o que ele falava, não, mas ele falava para os que não podiam alcançar, né? Fazendo um trabalho lá sobre o Evangelho, né? A interpretação do Evangelho, mas quem conseguia ver, via as imagens que o seu pensamento, né, exibia. Então é isso aí, né? A gente continua depois com os livre-arbítrios para a prática dos animais, para essa semana que vem. Ok? Alguém quer falar? Tudo bem? Tranquilo? Tranquilo, Jorge? Tranquilo. É que eu estou parado aqui, eu estou com a pressão um pouquinho baixa, é por isso. É, estou achando você muito quieto. Pensei que fosse um frio. Não, a pressão está baixa mesmo. É, ó, é um problema, porque baixa é chato pra caramba, dá muito sonolência, né? A Margarete tem pressão baixa, às fica 9/5, 9/6. Nossa, Já é baixa. Quando cai um pouco, aí fica. Fica bom, beleza. Quase que desmaia, fica mal mesmo. é que nem a Cristina. É que eu vou ali tomar depois um. Oi? Assim que eu for ali, vou tomar um café ali É, e terminar aqui. para ficar espertinho. É isso aí. Bom, então, pronto, eu vou desligar aqui. Esqueci de desligar. Espera só um instantinho.